Bom dia, meus queridos. Hoje é 6 de fevereiro, terça-feira, e o tema do devocional de hoje vai ser: se você observar os ventos, você sempre terá motivos para desistir. E a leitura que nós iremos dar hoje, ela está lá no livro de Eclesiastes 11, a partir do 1. Conselhos práticos. Prestem atenção no quão atual é o conteúdo dessa leitura que a gente vai fazer agora. Empregue o seu dinheiro em bons negócios e com o tempo você terá o seu lucro. Aplique-o em vários lugares e em negócios diferentes, porque você não sabe que crise poderá acontecer no mundo. Quando as nuvens ficam cheias, a chuva cai. Uma árvore pode cair em qualquer direção, mas no lugar em que cair, aí ficará. Quem fica esperando que o vento mude e que o tempo fique bom, nunca plantará, nem colherá nada. Deus faz todas as coisas e, como você não pode entender como começa uma nova vida dentro da barriga de uma mulher, assim também não pode entender as coisas que Deus faz. Semeie de manhã e também de tarde, porque você não sabe se todas as sementes crescerão bem, nem se uma crescerá melhor do que a outra. Como é agradável a luz do dia, como é viver e como é bom ver o sol. Viva alegre durante todos os anos da sua vida. Mas mesmo que você viva muitos anos, lembre-se que ficará morto durante muito mais tempo. Que forte essa passagem e que atual e assim o quanto profunda ela é, porque ela fala de finanças, ela fala sobre a gente aproveitar a nossa vida, porque né, ela nos lembra que a nossa vida terrena aqui, ela é passageira, ela é curta, a gente vai ficar mais tempo morto do que nessa vida aqui, que nós devemos plantar de manhã, mas também nós devemos plantar de tarde, porque a gente não sabe qual semente que, né, irá dar bons frutos, ou seja, né, em outras palavras, que nós não devemos depositar todos os nossos ovos dentro de um cesto só, que nós devemos fazer investimentos diferentes e aplicar em negócios diferentes, ter fontes de rendas diferentes, porque se um negócio não der certo, a gente tem um outro ali para poder salvar. Ela fala sobre a gente, né, sobre o livre-arbítrio, que a gente pode não plantar nada, mas se a gente não plantar nada, a gente também não vai colher nada. Enfim, eu sou uma grande fã dessa passagem da Bíblia. Eu já fiz até uma análise dela lá no meu perfil do Instagram. Mas vamos fazer um estudo profundo dela aqui. Meus queridos, eu acredito que todos nós, né, vocês, eu, nós temos sonhos, assim como todas as pessoas do mundo. Muito embora os sonhos eles variem, alguns podem parecer impossíveis, grandes demais de serem realizados, porque os nossos olhos eles são limitados, né? Para os nossos olhos, esses sonhos eles são difíceis de ser alcançados. Não é errado sonhar, muito pelo contrário, é importante, pois quando nós sonhamos, nós estamos projetando o nosso futuro. E quando nós sonhamos, e quanto maior e mais alto são nossos sonhos, maior é a nossa fé em Deus para Ele nos auxiliar na realização desses nossos sonhos. E há de concordar que para vivermos os nossos sonhos e viver os sonhos de Deus para as nossas vidas, é necessário nós tomarmos decisões e posicionamento. A gente ficar apenas, né, de braço cruzado, esperando as coisas acontecerem, né, não vai nos levar a lugar nenhum. É necessário nós darmos passos de fé para que nós possamos viver rumo ao extraordinário.
Tem, né, uma outra reflexão que eu fiz lá no meu perfil do Instagram, que é @maimarinaandrade, para quem não me segue lá ainda. Eu tive a oportunidade de participar de um podcast com a Lu e com o Rô, e ela dá um testemunho dela que no ano de 2023, né, os dois como sócios, eles decidiram dar um upgrade na vida deles. Eles não sabiam como e eles não conseguiam enxergar como que ia ser. Eles só iam fazendo. Eles foram dando literalmente passos de fé. Eles iam caminhando e confiando que Deus ia colocar o chão embaixo. E Deus está colocando o chão embaixo até hoje. Deus tem feito extraordinário na vida deles. Eles são um grande testemunho de viver pela fé e agir na fé. E, gente, Deus, ele se agrada e ele fica muito feliz quando nós tomamos decisões ousadas, quando nós tomamos decisões de fé. Eu acho que, sabe, ele deve olhar e falar: cara, ele tá confiando muito em mim, eu vou apostar no sonho dele, eu vou honrar ele, porque ele tá confiando muito em mim. No versículo que nós lemos, né, nessa leitura que nós acabamos de estudar, nós aprendemos que quando nós olhamos para as condições do nosso redor, nós ficamos dependentes delas e nós acabamos ficando limitados pelos nossos olhos físicos. Muitas vezes nós estamos com diversos sonhos paralisados, pois nós estamos aguardando que seria o tal do tempo certo, as condições ideais, segundo a perspectiva humana. Mais uma coisa que eu vou trazer hoje, eu estou tendo um monte de insight. Esse final de semana, eu e meu marido, nós recebemos alguns padrinhos de casamento aqui em casa. E aí um casal queridíssimo. Eles falaram, a gente tem muita vontade de casar, mas a gente está esperando o tempo certo, a gente está esperando estabilizar. E aí eu e o meu esposo falamos para ele, então esse tempo ele nunca vai chegar. Porque para poder formar uma família, para poder tomar grandes decisões, para poder caminhar rumo à realização dos nossos grandes sonhos, nunca vai ter um tempo certo. As condições elas nunca estarão ideais na nossa perspectiva humana. A gente tem que simplesmente se posicionar e começar a fazer. E aí Deus ele entra como sócio no nosso negócio e vai fazendo. Com casamento é assim, com negócio é assim, com mudanças é assim, com sonhos é assim. Meus queridos, tenham fé, sabe? Tenha fé para não observar os ventos ou olhar para as nuvens, mas sim para poder consultar a Deus e discernir os tempos pela perspectiva dele. Ainda que o cenário ao seu redor seja o contrário, não desista. Entenda que se você observar os ventos, sempre terá algum motivo para você desistir e perder a fé. E fé, meus queridos, é a certeza daquilo que não se vê. O que você está vendo ao redor? É tudo ao contrário do que né, tá dizendo que vai dar certo? É aí que entra a fé. Fé é a certeza daquilo que não se vê. É realmente isso. É o que você não está vendo. Fé é a certeza daquilo que não se vê. Então, eu vou te fazer uma pergunta hoje e é para você levar essa reflexão para o seu coração. O que tem paralisado seus sonhos? Independente de quão grandiosos eles possam ser, saiba que se eles estiverem alinhados com a vontade de Deus e se você se posicionar olhando para o Pai, não para as circunstâncias, você estará cada dia mais próximo de realizá-lo. Não permita ser limitado pelo que você vê com os seus olhos físicos, pois um passo de fé e de confiança em Deus pode mudar a sua vida para sempre. Meus queridos, Deus ele está aí do seu lado, pronto para poder realizar o extraordinário na sua vida. Ele está pronto. Ele está aí, ó, doido para você poder dar um testemunho de fé, um testemunho de vida para outras pessoas da grande obra que ele está prestes a fazer na sua vida. Amém?
Pai, obrigado por mais um dia que se inicia, obrigado por nos permitir acordar, por nos permitir respirar. Pai, obrigado pela nossa casa, pela nossa morada, pelo nosso lar, pelo nosso pão de cada dia. Pai, obrigado pela nossa família, pelos nossos entes queridos, pelos nossos amigos. Pai, obrigado pelo meu esposo, pelo meu pai, pela minha família, pelos nossos bichinhos. Obrigado pelo meu trabalho, Pai. Pai, obrigado por permitir viver todas as experiências que nós já vivemos até aqui, Pai. Obrigado, Pai, por nos permitir conhecer a Tua palavra. Obrigado pelo relacionamento íntimo que nós temos com você, Pai. E no dia de hoje nós te clamamos. Aumente cada dia mais a nossa fé, aumente cada dia mais a certeza daquilo que nós não vemos, Pai, porque nós estamos dispostos a caminhar lado a lado com os planos, os projetos e os sonhos que o Senhor tem para nós, Pai, agora, hoje e sempre. Amém. Meus queridos, muito obrigado pela companhia. A gente se encontra amanhã novamente. Fiquem todos com Deus. Tenham um dia muito abençoado. Tenham uma volta para casa abençoada. E compartilhe esse devocional com outras pessoas. Vamos transbordar o amor de Deus e as bênçãos de Deus na vida de outras pessoas. Fiquem com Deus.